Eu que vou iniciar. Ah, é, delícia. Boa tarde, pessoal. Agradeço a Tarde. presença de todos, Obrigado. né, que estão interessados nesse pleito dos 1712. E o Cacá vai falar, vou passar a palavra do nosso mestre. E ele vai falar que nós também estamos indo à luta lá em Brasília, né, na próxima segunda-feira. Tá bom? Muito obrigada. Contigo, Cacá. Então Pode tá. falar. Esse aqui escreve. Bom, pessoal, boa tarde. Muito obrigado pela presença de vocês. E certamente alguns colegas que não puderam comparecer tiveram seus motivos de força maior, mas essas informações que a gente vai repassar certamente vai chegar no grupo, certo? Primeiramente eu quero passar para vocês o trabalho que a gente desenvolveu durante esse período, certo? Fabrício, o senhor está vendo? O senhor não precisou. Bom, durante esse período todo que a gente teve coordenando esse trabalho a nível nacional, um dos impedimentos da gente não ter uma atuação fora do Rio Grande do Sul foi a enchente, que o aeroporto ficou fechado, e as passagens aéreas partindo de Canoas aumentou no mínimo 3, 4 vezes o preço. Então ficou inviável de qualquer deslocamento para fora do Rio Grande do Sul. Aí, enquanto isso, a gente foi fazendo algumas coisas em casa, um pouco aqui na associação, com a colaboração da coisa mais querida que nós temos aqui, que é o Fabrício, e do Francisco, que nos deu uma bela assessoria. E também aqui destacar, fora do trabalho da Vera, que nos ajudou, tem o Fernando Pires, que ele é funcionário 1711, ele não tem vínculo nenhum com esse nosso projeto, né? Porque ele já ganha a complementação da aposentadoria, mas ele nos ajudou de maneira efetiva, né? No levantamento de cadastro, emissão de cartas, enfim, uma série de coisas. Então, deixo aqui registrado o agradecimento ao Fernando Pires, que para mim é um amigo de, no mínimo, 50 anos. Só que é gremista, cara. Agora ele está suportável. Então, o que eu desenvolvi a maior parte do tempo na minha casa? Eu fiz comunicação do projeto, que ele era de 2002, ele estava praticamente, está no fundo de uma gaveta lá na Secretaria-Geral do Senado, né? Aí então eu tinha que levantar esse assunto, trazer esse assunto em pauta, né? Então eu fiz assim, ó. Ele é a coisa mais querida, mas não ajuda em nada. Ele falha de vez em quando, né? Essa aí não vai funcionar em vermelho. A vermelho sim. É. Colorado. Ó, 513 é o número de deputados federais na Câmara dos Deputados. 513. Eu fiz 513 e-mails de casa, um para cada deputado federal. 513. Senador, nós temos 81. Eu fiz 81 e-mails para cada senador. Cada senador não pode se queixar da minha pessoa, porque eu fiz para cada um e-mail. Eu elaborei uma carta bem sucinta, de uma página, uma folha A4, onde eu coloquei as razões que nós estamos em busca desse veto, né? Citei a Lei 8.529, citei a Lei 6.184, e foi uma coisa bem simples, né? Então, para cada um deles eu mandei um e-mail. Para cada liderança na Câmara dos Deputados, que eu trouxe aqui para vocês, depois vocês podem tirar a xerox ali com o Fabrício. Pode, né, Fabrício? Uhum. Aqui tem uma folha constando lideranças de bancadas partidárias. Para cada liderança da Câmara dos Deputados, eu mandei uma carta. Além do e-mail, mandei uma carta, que era o mesmo conteúdo dos e-mails. Para cada liderança da Câmara, mandei uma carta via correio. Se ele disser que não recebeu o e-mail, ele recebeu a carta. Para o Senado também eu fiz a mesma coisa.
Tá? Fiz a mesma coisa. Como eu tenho ainda em casa muitos documentos da época que a gente percorreu lá o Congresso Nacional, eu reuni eu reuni os documentos mais importantes do movimento, deu em torno de umas 180 páginas. Que ali tem toda a história do movimento, tem modelo de carta, tem resposta de deputado, tem resposta de senador, tem parecer, tem um monte de coisa. Isso aí eu reuni, mandei digitalizar e mandei para todos os estados onde tem associação de aposentados. Então todo mundo recebeu esse documento. O pessoal, o presidente de qualquer associação do Pará, aonde houver uma associação de aposentados dos Correios, ele pode dizer que não sabe o que se trata do projeto, porque tem ali, só ele lê, são 80 e poucas páginas, já falei, né? E depois eu juntei 2 pareceres jurídicos sobre o nosso projeto. Um parecer jurídico foi da doutora Leda Janot, que ela fez um estudo e fez um parecer e me entregou. O outro nós pagamos para que um escritório de advocacia fizesse um estudo e emitisse o parecer. Na época, isso entre 1999 a 2004, 2005, saiu na época R$750. Esses documentos estão guardados numa pasta, num caderno, que eu mandei para as associações de aposentados de todo o Brasil. Então, se ele tiver dúvida sobre a validade, sobre a constitucionalidade do projeto, tem ali um documento defendendo que o nosso projeto ele não fere a Constituição, etc, etc. Está tudo lá dentro. Basta a pessoa abrir o e-mail, imprimir, né? E para uma dessas pastas eu botei projeto 1712 histórico, e a outra eu botei projeto 1712 parecer jurídico. Então o pessoal tem tudo ali pronto para entender o projeto e ver a justificativa jurídica desse projeto. Bom, aí agora nós estamos numa fase decisiva do nosso projeto, porque no dia 17 de 6 é a sessão de vetos que vai ocorrer no Congresso Nacional. Se o nosso projeto for pautado, ele vai ser avaliado no dia 17 de 6. Então, se nosso projeto estiver em pauta, vocês já começam a acender velas para o santo de devoção, para que o projeto seja, que o veto seja derrubado. Aí nós temos algumas datas cruciais, que eu vou botar aqui para vocês saberem o que vocês vão ter que fazer. Dia 9 é segunda-feira, tá? Segunda-feira. Segunda-feira no Congresso Nacional só tem as moscas e o pessoal administrativo. Tu não encontra deputado nem senadora, que eles estão ou aqui em Porto Alegre, viajando para Brasília, né? Mas lá no Congresso eles não estão. Dia 9 é segunda. Dia 10, terça. Dia 11, é quarta, né? Isso. Quarta. E dia 12, esses 3 dias aqui, ó, é o seguinte. Dia 9, eu e a Vera estaremos embarcando para Brasília, para fazer um trabalho junto às lideranças no dia 10, no dia 11 e no dia 12. 3 dias visitando o gabinete de lideranças. Por quê? Quem decide o veto, a pauta do veto, são as lideranças. Se você encontrar um deputado federal, que a gente vai encontrar nos corredores, aí
tu aborda ele e diz, olha, nós somos aposentados dos Correios, temos um veto desde 2002, que não foi ainda não foi ainda Colocado em pauta. não foi ainda apreciado, e nós precisamos que o senhor nos apoie politicamente para que esse veto entre na pauta. Aí ele vai te dizer assim, eu concordo com o pleito de vocês, eu acho que é justo, vocês merecem, mas eu tenho que seguir a orientação da liderança. Então, a gente usa esses deputados que não são líderes para chegar no líder. Claro que se a gente chegar no líder direto, tu economiza um intermediário, né? Então, dia 10, 11 e 12, eu e a Vera e outros colegas de outros estados estaremos em Brasília fazendo esse trabalho de formiguinha, visitando gabinete por gabinete. Porque dia 12, essa data aqui, ó, dia 12 é a data que é fechada a pauta. Dia 12, dia 13, nós vamos chegar lá no Congresso e vamos saber o que vai ser apreciado naquele dia. Se o nosso veto estiver lá, né, aí nós vamos continuar até o dia 17. Não vai acontecer, mas se ele não tiver, dia 13 a gente retorna, porque ele não foi pautado. Agora, a pergunta que surge é, por que ele não foi pautado? Ele não foi pautado porque eu recebi ontem, em Brasília, uma informação que eu vou ler para vocês, que diz o seguinte: não esqueça de trazer pão e leite. Ah, não, eu peguei errado aqui, essa é da minha boneca. Essa minha mulher sempre me incomodando. A informação de Brasília diz assim, ó. Isso é de uma empresa de lobby. Não é alguém que estava lá em Brasília e resolveu mandar isso para cá. A reunião do colégio de líderes acontece geralmente nas quintas, que é o dia 12. Seria fundamental que houvesse sensibilização dos líderes em prol do veto 1712, antes dessa reunião do dia 12. Ou seja, entre 10 e 11, terça e quarta, da semana que vem, quando é que os parlamentares costumam estar em Brasília. Então, vai depender de nós fazer com que haja sensibilização dos líderes para que o nosso veto seja colocado em pauta. Até eu publiquei aqui um modelo de uma cartilha, né, dizendo que os aposentados do Correio espero que o nosso veto seja apreciado. Não sei se vocês chegaram a ler isso. Sim. Sim. Né? Então, aquele documento, vocês copiem e mandem para as lideranças que a gente vai fornecer para vocês. Eu também recebi hoje, lá de Brasília, um seguinte documento, que eu também vou passar para vocês. Que diz o seguinte, não está aqui nessa pasta. Esse documento que chegou hoje lá de Brasília diz o seguinte, olha só, Partido Verde escreveu o seguinte: quem é o presidente do Congresso e define pautas é o Davi Alcolumbre, né? Então, o Partido Verde escreveu assim, senador Davi Alcolumbre, na qualidade de líder, veio a Vossa Senhoria pedir a inclusão do PLC 06 na pauta do dia 17/6. O Partido Verde, a liderança do Partido Verde pedindo a inclusão do nosso veto. O Everton, do PDT do Maranhão,
Tu viu, né? Vocês viram? Sim. Ele também pediu sostene. Como é o nome dele? Bom, também pediu. Eduardo Girão também pediu. Então a gente quer fazer um trabalho, com todos nós, em todo o Brasil, que a gente, até o dia 12, faça encaminhamento de e-mail para aquele texto ali, que ele quiser mudar, pedindo que o veto seja incluso na pauta, certo? Porque se não houver essa mobilização, essa sensibilização das lideranças, ele não entra em pauta, tá? Então vocês podem fazer esse pedido, peço para os familiares, porque lá em casa eu, minha esposa e meus filhos, e todos eles têm e-mail, eu pedi para eles mandarem, cola isso aqui, né? Porque nós ganhando, nós vamos melhorar a qualidade de vida nossa, em particular, e da nossa família, né? Então, nada impede que o meu filho, que não é do Correio, faça o encaminhamento do e-mail, né? A Vera peça para o filho dela, a Vera peça para a irmã dela, não, que já é do Correio, não adianta nada. Adianta sim, como que não adianta nada? Não, tipo, né? Pedir para a banda mandar. Então, está nas nossas mãos a possibilidade de nosso veto entrar em pauta ou não. Tu tem mais ou menos noção de qual é a diferença que dá financeiramente? Não. Depende do salário. Mas mais ou menos assim. Se tu ganha, a gente tem que se basear pelo último salário hoje pago no teu nível, né? Eu, por exemplo, se hoje tu vem na empresa e diz, meu nível, eu não sei como é que chama hoje, meu nível, na minha época era MN, né? MN. 50, por exemplo, se ali está ganhando, digamos, 8 mil reais, não sei se, é uma suposição, tá? Olha, hoje, se tu tivesse em atividade na empresa, junto com, se tu tivesse FAG, chama da FAG, ou FAT, né? Que é função de gratificação de função, Isso. ou assessoria técnica, se tu tivesse 5 era no N, no bruto ali, se tu está ganhando hoje no Correio 9 mil, mas no INSS tu ganha 4.500, a suplementação, Não estão nem aí. a suplementação vai ser essa diferença aqui. 4.500, né? Isso. 4.500, que tu vai ganhar. Só que tem um detalhe, né? Esse valor que a gente vai ganhar, ele não é retroativo. Ele só... Daqui para frente agora. É a partir da data de publicação do Diário Oficial da União. Aí vem um novo trabalho, vem o trabalho da empresa fornecer esses valores para o Tesouro Nacional, que quem paga a complementação, não é suplementação, é complementação de salário, é a Tesouro Nacional. É mais seguro que o Postales. Que o Postales tem, essas variações que está vendo aí, né? Equacionamento e não sei mais o que, né? E ali não, ali é Tesouro Mas a Nacional. gente não perde o Postales, né? Não, nada a ver. Nada a ver. Nada a ver. Pois não, dona Vera, preferência nós damos. Sim. Eu queria perguntar, esse valor, acho que o Dario que comentou, né? O Dario trabalhando na área financeira, mas esses valores eles já estão, esse valor já está na União, né? Não, nós vamos entrar com isso, de repente alguém pode perguntar, mas de onde vai sair esse dinheiro? O governo não tem dinheiro, porque todo dia sai uma notícia, né? Esse dinheiro já tem uma rubrica, é isso que eu queria dizer? Já tem uma rubrica que é a rubrica dos 1.711. Os 1.711, quando eles ganharam ali 8.529, foi criado na conta do Tesouro a rubrica 1.711 e foi depositado um valor. Esse valor que existe lá, esse valor ele só é atualizado, mas ele não é atualizado dentro da realidade, porque quantos colegas já faleceram? E esse dinheiro permanece lá e número menor de participantes. Sim. Entendeu? O senhor gostaria? Uma pergunta assim, hoje está tudo atrelado ao teto máximo do
do INSS não vai incidir nessa diferença aí? Não, que o INSS só vai pagar para nós Tá, os 4.500. Quase né? 500. Sim. Os outros A 4.500. complementação. O INSS em toda essa situação aí, Sim, ele é só pagador. sim. Ele não pode entrar com recurso na justiça dizendo que é um absurdo, esse pessoal tem esse direito. Sim, sim. Não, porque ele só paga. Sim, Que o Correio informa para o Tesouro Nacional sim. a diferença que tu vai receber. O Tesouro Nacional deposita para o INSS fazer o pagamento. Sim. Aí então o contra-cheque do INSS vai vir INSS, Sim. tanto, Tesouro Nacional, tanto. Ah, perfeito. Né? Fica assim. Com relação à lei maior nossa, é a lei 8.529/92, certo? Essa aqui é a lei que deu a complementação para todos os funcionários estatutários, que nos deixou de fora. Sim. Recentemente, em 2003, num encontro lá em Belo Horizonte, a doutora Leda Janot me disse assim, porque eu entrei em 64, eu entrei no departamento de Correios Telégrafos. DCT. A doutora Leda disse assim, Cacá, há um novo entendimento no Superior Tribunal de Justiça, dizendo que quem é originário do DCT tem direito à complementação. Eu vou te mandar um e-mail pedindo os teus documentos. Tu deve ter documento do Departamento de Correios Telégrafos. Tenho. Trabalhei 6 anos praticamente, né? Tenho. Então tu me manda que eu vou entrar na justiça. Ela entrou na justiça, aqui por Gravataí. Que agora é eletrônico, né? Eu moro aqui, tenho comprovante de residência de 170 aqui. E eu ganhei. Né? Então acho que daqui a 2, 3 meses eu já estou com o meu salário corrigido pela União. Parabéns. O juiz que analisou meu processo disse o seguinte sobre essa lei aqui, 8.529. No artigo 1º, a lei diz assim: terão direito à complementação de aposentadoria todos os empregados admitidos na empresa brasileira de Correios e Telégrafos até 31/12/76. Aí o juiz destaca o seguinte: a lei não diz funcionários públicos federais, a lei não diz funcionário estatutário, ela diz empregados. Então, empregados são todos os empregados. É a varrer, inclui tudo. Tudo. Todos os empregados. Tem que ficar aqui por causa do. Todos os empregados. Estava tão bom lá. Todos os empregados da empresa brasileira de Correios e Telégrafos até 12 de dezembro de 76. Só que no artigo 4º ele fala que aqueles funcionários que na época estavam nas empresas que se transformaram, como foi o Departamento de Correio e Telégrafo, se transformou em empresa pública, né? Sim. Então, essa lei que nos levou para a empresa, ou nos garantiu na empresa, foi a Lei 6.184. Então, nós estamos no artigo 1º da Lei 8.529, a Lei 6.184 nos assegura, diz que nós somos do quadro fixo da empresa, só que o artigo 4 diz a mesma coisa e no fim ela usa uma, duas, 3 palavras que nos quebram. No artigo 4 diz tudo isso e depois diz, desde que originários do Departamento de Correios e Telégrafos. São essas 3 palavras, ou 4 palavras, que a gente quer que saia da Lei 8.529, que é o motivo desse nosso projeto que está em análise lá, vai entrar em análise lá em Brasília. Vocês entenderam? Então, esse aqui é o nosso problema maior. No Rio de Janeiro, o Dr. Fábio Janot, que é um dos meus representantes nesse processo, que a gente está sendo vitorioso, eu perguntei para ele, tá, e quem entrou somente na empresa brasileira de Correios e Telégrafo
de 1970 a 1976. Eles, pessoal, teria alguma garantia jurídica de ingressar com o processo e tal, e disse, não vejo. Eu não vou fazer esse processo porque eu não tenho convicção de que a gente vai ser vitorioso. E isso aí implicaria que a gente gastar dinheiro, né, em honorário sem ter garantia da justiça. Né? Então, o que nos resta é tomar o veto. Mas nós entramos uma vez com esse processo pela Janô, lá em Brasília. Eu entrei em 2002, perdi. Isso aí, Perdemos. perdemos. E eu fui prejudicado mais ainda porque ela deveria ter feito em 2002 o meu processo individual, porque eu era do DCT. E ela misturou. Sim. Eu me lembro que era eu, a Lisete, a esposa do falecido Reni, né? Sim. Aí eu até falei, na ocasião, antes do processo entrar, eu reclamei. Vocês me botaram junto com o pessoal que não é do DCT. Sim. O juiz na hora vai separar. Sim. Não separa nada. Entrei de graça nisso aí. Entrou pelo canto. Entrei pelo cano, né? Então, o que nos resta é a gente fazer a derrubada desse veto. Tem outra alternativa? Tem outra alternativa. Até conversando com o Painha ali em Canoas, ele disse, se vocês quiserem que eu apresente um novo projeto, eu apresento. Só vocês me trazer aqui que eu no andamento lá no Congresso. Aí ele disse, olha, senador, é uma alternativa que a gente não pode desprezar, mas a gente tem que considerar o seguinte, a faixa etária do nosso público ela é bem avançada. E esse processo nosso ele levou 3 anos. E foi numa época que as associações, a HACOR, Santa Catarina, São Paulo, Rio, tinham muito dinheiro em função dos processos que o pessoal estava ganhando. Porque quando a Janô entra com o processo, uma parte daquele que eles ganham vem para as associações, geralmente é 5%. Né? Esse meu processo, por exemplo, o dia que sair, eu vou receber com precatório, né? Mas o dia que sair o precatório, daquele valor que cabia ao escritório, uma parte reverte para a associação. E naquela época a gente tinha muito dinheiro. E hoje, agora com essa situação aí do INSS, Secou a fonte. não, tem associações nossas que só tinha mensalidade pelo INSS. E está tudo bloqueado. Os caras não têm dinheiro para pagar a luz. Acho que são 13 associações, 13, né, que ficaram com as contas bloqueadas no Brasil. Tem um projeto de 2002 que o Fernando Henrique vetou o nosso em maio. Mas foi em maio que ele vetou. E em abril ele deu para a rede ferroviária. E o da rede ferroviária diz assim, estenda o benefício da aposentadoria integral a todos os empregados admitidos na rede ferroviária federal até a data tal, não sei o quê. Esse é o nosso projeto. Eu disse para o pai, não precisa escrever nada, está aqui, ó. Só copiar a lei dos ferroviários e tocar. Só que, para isso aí, na Câmara dos Deputados, o nosso projeto, ele passou em 4 comissões. Eu não vou precisar para vocês qual foi as comissões, mas uma era Comissão de Assuntos Sociais, que é a CAS, que chama, a outra é de Constituição e Justiça, depois tem a Comissão de Finanças, depois tem uma outra lá que eu não me lembro mais o nome. Mas, quando nós passamos no CAS, Comissão de Assuntos Sociais, foi aprovado ali, a lei fica parada naquela comissão durante 1 mês, esperando que algum deputado venha fazer uma emenda. Então, de 1 passa para 2 meses. Aí depois vai para outra comissão. E as comissões, na época, que eu me lembro, era formada por 16 titulares e 16 suplentes. Então, tu tinha que visitar 32 senadores daquela comissão, 32 deputados daquela comissão. Se na época nós levamos 3 meses, hoje, todo esse emaranhado aí, que a política está ruim,
Bota aí mais 4 anos. Eu estou com 76, vou estar com 80. Pô, daí o deputado vai falar, mas o quê? O que o senhor falou? Ele pede para ele escrever, mas não pode dizer que não enxerga. É que nem lá em Caldas tinha um vendeiro lá, que tinha um mercadinho, que ele era surdo, né? E aí o cara parou o carro na frente do mercadinho, entrou e perguntou, por gentileza, bom dia, senhor, bom dia. O nome dele era Alcides. O senhor conhece por acaso algum... Ah, tem que ficar aqui. Algum veterinário aqui no bairro? Não, leite não tem mais. Não, leite não tem mais. Me diz uma coisa. Tá, dia 12, e agora quando eu sair daqui eu já vou passar ali no mercado público, vou comprar um saco de vela pra acender todas as velas lá em casa. 12 velas. E dia 12, se por acaso não entrar na pauta nossa. Vai ver pra outra. E aí, aí não entra mais? Não, ele não, ele continua Só vivo. depois. Continua vivo, só que Esperar outra rodada. é que a reunião de congresso é muito difícil de acontecer porque tem que tratar assuntos de interesse do governo. Porque a reunião de congresso junta no salão da Câmara de Deputados, que é maior, todos os deputados e todos os senadores. Entendeu? Eles não vão se juntar só para analisar o veto do Correio. Sim. Entendeu? Agora, sobre a mobilização, vou contar uma história para vocês. Quando nós estávamos passando nas comissões da Câmara dos Deputados, nosso projeto estava muito forte. Por quê? Porque o governo era o Fernando Henrique Cardoso. E o Fernando Henrique Cardoso tinha como meta a privatização dos Correios. Né? Então, toda a oposição ao governo Fernando Henrique Cardoso abraçou o nosso projeto. Chegou um determinado ponto das comissões que o Arnaldo Madeira, deputado federal por São Paulo, fez uma seguinte proposição e foi aceita. De que o projeto, na época, o número era 1000, olha só que centena bonita para o jogo do bicho. Era 1745,99. Esse foi o primeiro número do nosso projeto. Ele fez uma propositura de que o projeto 1745 fosse a plenário da Câmara e não seguisse mais nas comissões. Por quê? Porque no plenário da Câmara o governo tinha maioria e podia negociar. Né? Olha, tu barra esse projeto que eu te dou isso. Né? Toma lá da cá. Né? É, troca. E para esse projeto ir para o plenário da Câmara, tinha 60 e poucas assinaturas. Vamos botar aqui o número 62. 62 assinaturas para o projeto ir para o plenário da Câmara. No plenário da Câmara, ele seria derrubado, encerraria o processo, não tinha mais nada que fazer. Aí eu, falecido e saudoso, até me emociono com o Calamar, gostava muito dele. Ele era muito gritão, cheirava alho, mas era uma pessoa... Não pegava gripe. Não pegava gripe, isso. O Calamar era uma pessoa muito dinâmica, muito esforçada. Se a gente chegou até aqui, ele merece, ele teve grande contribuição. Aí nós fomos para Brasília, olha só o que nós tínhamos que fazer. Eu tinha que falar com o Otaviano, que assinou a ida do projeto no plenário, levar para ele um requerimento já preenchido com o nome dele, só ele assinar. Dizendo para ele, seu Otaviano, esse projeto vai nos prejudicar lá no plenário da Câmara. O senhor não pode assinar aqui retirando a sua assinatura? Pô, fazer o cara voltar atrás, né? É ruim, né? Pô, eu assinei, agora eu vi um cara aqui dizer para mim não desassinar, né? E aí a gente foi. Nós precisávamos de 40 assinaturas. 40 assinaturas para o projeto ser retirado do plenário da Câmara. Nós conseguimos 50 e tantas assinaturas. Nós chegamos e ia até em restaurante fora do Congresso, onde os caras estavam almoçando,
Né? Olha, o fulano foi almoçar em tal lugar, dizia o cara do chefe de gabinete. Ele disse, é mesmo, é. Nós pegávamos um táxi, na época não tinha Uber, né? Ia lá no restaurante onde o cara estava e disse, mas eu assinei isso, então era para ferrar vocês? Era para ferrar vocês. Mas que barbaridade, daqui assinado. Né? Tu vê, o cara tem que ter cara de pau para chegar no você e dizer, você, tu assinou isso aqui vai nos prejudicar. Desassina. Agora tu imagina como é que tu fica perante o Arnaldo Madeira. O Osmar Terra, o nosso deputado gaúcho, ele não quis assinar. Ele disse, como é que eu vou assinar, como é que eu vou desfazer a minha assinatura se eu me comprometi com o Arnaldo de assinar. Eu não tenho duas palavras. Teve o Oswaldo Biol, que disse assim, pô, eu assinei isso. Sim, o senhor assinou, está aqui essa assinatura. Como é que chegou com essa mulher aqui tão bonita que nem eu ali de papel? Viu? Que bonita. Então, pessoal, é o seguinte, se a gente se mobilizar, fazer com que todo mundo faça essas recomendações que a gente está fazendo aqui para nós, a gente consegue. Agora, se a gente ficar sentado esperando que o conselho vai fazer, aí não vai mesmo. Né? Porque aí nós vamos esperar mais um ano para recomeçar tudo de novo. E até lá, você sabe que o tempo pesa para nós, né? Eu ainda acredito que a gente vai conseguir. Né? Eu não perdi ainda a esperança de um dia a gente ser contemplado. Né? Porque Agora é a hora. eu consegui, mas eu consegui o benefício da lei, mas eu tenho um compromisso muito, muito forte com a HCOR, com o Alquat, com o Eloy, né? Que na época que eles eram presidentes, eles nunca me disseram não vai. Né? Às vezes eu estava lá em Campo Bom, eu era o gerente lá, né? Recebi um telefonema de Brasília dizendo, olha, surgiu uma oportunidade aqui, tu não consegue vir? Aí eu ligava aqui para Helenice, olha, eu preciso de uma passagem para Brasília, para amanhã, e que tu me reserve o hotel. Eu não tinha problema, a gente ia, né? Então eles investiram bastante nesse movimento, nesse projeto, e agora eu vou sair fora com o Picard e vou ficar perante a Vera e os demais colegas, né? Agora que ele conseguiu, ele está indo. Abandonou o barco. Não, enquanto eu estiver casado, eu quero sair de casa, né? Não, pessoal, é isso. Então, esse trabalho que a gente realizou até agora foi porque a gente teve muita mobilização e muita gente trabalhou nesse projeto. Né? A maioria dos colegas que eu frequentei em Brasília, às vezes quando a gente se encontra nesses enatos, a gente pergunta, e o fulano? Cara, morreu. Sabe? Então, o que nos resta agora é fazer isso aí. A princípio era isso aí. A outra alternativa, já que a justiça não nos dá essa garantia, a outra alternativa seria um novo projeto de lei. Isso aí qualquer deputado e senador apresenta. Que para eles, o ano que vem, é período eleitoral. Então, para eles é interessante ele ter uma categoria que nem a nossa, que a gente é em torno de, aqui no Rio Grande do Sul, em torno de 1.200, multiplica por 5, bota mais os amigos, coisa. Agora, um dado interessante para que eu vou divulgar para vocês, está nesse projeto de parecer jurídico, que eu falei, o nosso custo mensal para o Tesouro Nacional, se todo mundo for contemplado, é de 6 milhões de reais por mês. 6 milhões, até um deputado disse, mas isso aí é merreca. Pois é, mas é isso aí que custa. Custa 6 milhões, então, por ano é 72 milhões. Nesses documentos que eu vou levar para Brasília, segunda-feira, eu vou levar esse documento. Claro que isso aí não é número oficial, que você sabe que a lei geral de proteção de dados não permite que tenha acesso hoje nos Correios, né, na folha de pagamento, de quem é aposentado, eles não dão nada nos Correios, não fornece nada, nem endereço. Né? Então é isso.
Amanhã eu vou a Santa Catarina, Florianópolis, fazer uma reunião lá também com o Subir 712, né? E vou fazer esse mesmo trabalho de apresentação e pedir para que eles também se mobilizem, né? Porque essa semana e a semana que vem é a semana decisiva para nós. Aí o Otaviano vai poder trocar de moto, a Mari vai poder trocar de esposo. Já tá pura. Coitado do Nando. Coitado do Nando. Ui. Não, e ele vai pro aeroporto às 4 da manhã. Ô, viu? louco, meu. Ah, Tem que sair de casa às 4 da 4, manhã. pegar o voo às 6. Aí a reunião lá vai ser na Assembleia, lá às 14 às 17. Aí eu vou para o aeroporto, vou para São Paulo, de São Paulo venho para Porto Alegre. tá louco. É giro, né? Ah, não, eu já estou com sono agora, imagina. Ainda bem que tu tá jovem ainda, viu, Oscar? Viu? Pra aguentar esse tirão aí, viu? Deixa eu te sabe perguntar que- uma coisa. Não tem como entrar com... Deixar andar o que está andando aí e entrar com outro projeto. Não tem como. Mas vai levar, nós vamos morrer. Até lá eu já fui. Nós vamos morrer. Demora muito, pai. Demora muito, mãe. Demora muito, ainda Só mais. se aquele ali der problema aí, vão ter que queimar outro Aí cartucho. começar a deixar pros herdeiros. Maria, assim, Chegar ó, agora, nós estamos aí. vamos fazer um exercício aqui. O Paim diz, eu apresento o projeto, vocês me tragam aqui que eu apresento, tá? Aí a gente faz um trabalho, é isso aqui. Leva lá pro Paim. Aí o Paim, numa sessão lá do Congresso, ele apresenta o projeto. Aí o projeto é analisado, vê se ele não é inconstitucional, etc, etc. Vai para as comissões. Aí vai a Vera, o Oscar, tu, o Otaviano, lá para Brasília, para aqueles senadores que vão participar da primeira comissão, é a CAS, Comissão de Assuntos Sociais, a primeira de sempre. Aí tu vai lá naquela comissão e vai um por um diz, olha, nosso projeto está aí para ser analisado, gostaria do seu apoio, certo? Aí ele passa para outra comissão, aí no mês que vem tu vai para Brasília de novo e tarará, tarará. Aí, sabe? Nós tivemos celeridade porque na época eu tinha 50 anos, né? Um dia eu caminhei tanto lá, quando eu desci do elevador, no térreo ali do anexo 4, que tu vai ter o prazer de conhecer, caiu a sola do meu sapato. Caiu, que a gente tem que usar sapato, tem que andar de gravata e paletó, né? Roupa social. E eu andava de sapato social, quando vi, puf, se foi isso. E a outra ocasião, nós fizemos uma carta, essas cartinhas que a gente faz, e eu peguei o anexo 4. O anexo 4 são 6 andares, mas olha, vai te impressionar com o tamanho dos corredores, e é um gabinete aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Aí eu entrei no gabinete, boa tarde. Eu sou representante dos aposentados dos Correios, estamos aqui com material sobre o nosso veto. Assim. Ah, tá, pode deixar aí que eu vou passar para o deputado. Tá. Aí é no outro ali, olha, só do Correio que tem, né? Tá, deixa aí tá. Daqui a pouquinho eu entrei no gabinete e o cara contou assim, estava sentado na mesa, né? Projeto 1745/99, não veto. Eu disse, o senhor já conhece o projeto? Saiu daqui agora. Eu já estava assim, ó. Aquelas rodas Vai aqui, vem aqui. Ah, mas outro fato engraçado, nós conseguimos uma audiência com o presidente do Congresso, que é muito difícil de conseguir, com o Alcolumbre, só através de intermediário, né? Não chega nele, vai chegar nos assessores. E aí nós conseguimos com o presidente do Congresso Nacional, Ramos Tebet, pai da Simone Tebet. Aí tu entra no gabinete, tem um cara vestido a rigor. Quem vai falar? Sou eu. Aí então o senhor senta aqui. O senhor é interlocutor, senta aqui, outro aqui, outro aqui, outro aqui. Não é assim que chegar e sentar, ele dispõe as cadeiras, né? 10 minutos. Aproveite. E aí ele se retira, né?
E aí chegou o presidente, senta ali, a gente explica, aquele negócio todo, tal. Aí chegou o chefe de gabinete, 2 minutos. E aí tá aí na conversa, daqui a pouquinho passou, ele era uma pessoa muito simpática, passou o tempo, né? E ele disse, senhor presidente, o embaixador da China está na sala de espera. Como é que tu vai fazer o embaixador esperar, né? O pessoal correu ali. E ele disse, pô, lamentavelmente eu vou ter que encerrar aqui. Aí o Ademir, que faleceu, se fosse tirar uma fotografia, naquela época elas máquinas naquela digital, né? Kodakzinha. Kodakzinha, aquela. Aí o assessor disse, não precisa, porque nós já tiramos as fotos, nós vamos botar na internet e vocês baixam. Mas naquela época ninguém sabia isso, né? Sim. Disse, não, mas é ligeiro. Aí o Ademir se preparou, plim, né? Clicou na foto ali, soltou o rolo. É ruim. Perdeu tudo. O Ademir que ele fala é Ademir Dengoso. Ele faleceu. Faleceu Ele aqui. trabalhou aqui, lembra do Ademir, né? Dengoso, trabalhou no CT. Escapou, você lembra que Carregou, filme, né? Foi rolando, clique. E numa dessas viagens tem a história do sapato, né? Ah, o sapato também foi bom. O sapato foi assim, nós chegamos em Brasília e tinha no outro dia de manhã, tinha uma reunião com um senador lá. E aí chegamos no hotel, o Ademir, tem essa reunião, cara, e aí eu vim de sapatênis. Aí eu disse, cara, tu de sapatênis e roupa social, não comprei, né? Vamos ali no shopping comprar um sapato, né? Entramos no shopping ali, uma loja, assim, promoção, sapato social e um cinto. Tá aí, ó, compra. Comprou o sapato, vai botar numa baita numa sacola, né? Aí fomos pro hotel para deixar a sacola ali, fazer alguma coisa, né? Chega um colega de Brasília e encosta o carro. Para, cara! Tá rolando um pagode lá no bairro do Sírio. Vamos para lá. E eu digo, tá, eu vou, só vou largar a sacola aqui. Não, bota aqui no porta-malas. E se fomos pro bairro do Sírio. Era 2 da manhã. E nós no bairro do Sírio tinha que estar no congresso de manhã, né? Sim. E aí o troço estava bom lá, cara. Aí terminou e nós ainda com sede. Aí o colega de Brasília disse, lá no não sei o que, tem um bar que fica aberto até de manhã. Vamos pra lá. Aí fomos de bar lá no quarto. Chegamos no hotel acho que umas 4 horas da manhã. Eu nem escovei dente, nem nada, nem achei nem roupa, tirei. Me atirei da cama, né? Desmaiou. Desmaiei e apaguei, né? Dá um pouquinho. Dá um pouquinho aquele cara me chamando. Ô Cacá. Dava uma Ademir de cueca, sem camisa, agarrado num frigobar. Ajoelhado, agarrando no frigobar. Ajuda aqui! O que foi? Eu botei meu sapato em cima da prateleira e caiu para trás do frigobar. Aí ele foi puxar o frigobar para tirar o sapato, veio a televisão. E aí ele estava agarrado no frigobar e a televisão, ajuda aqui! Aí eu disse assim, pô, mas tu ainda quer beber mais lá nesse frigobar? Não é frigobar, E aí ele conseguiu tirar o sapato, né? Atrás do frigobar. E ficou como estava, né? E o Carnaval estava no mesmo apartamento, dormindo, né? O Carnaval, não sei porquê, lá, eu não sei porquê, deu vontade de fazer xixi, se foi. E deu de joelho, né? Bastante, sabe? Esses filhos das putas, o que fizeram aqui? Mas Só pérola. Não, mas o Ademir era salado. Ele era distraído, Ademir, né? O Ademir, nós estávamos no 99, quando Você começou o teve- movimento, foi nós de fizemos uma reunião lá em João Pessoa. Ele era de São Leopoldo. Isso. E aí, quando nós desembarcamos no aeroporto de Recife, para ir para João Pessoa. Mas toda baratinha de cerveja nem consegue tomar, porque já chegou em João Pessoa. Porque Do ladinho. estamos entrando na pista, né? Para pegar um avião. Tem um papelzinho do show, né? O ticket de viagem, né?
pega e bota aqui no bolso o paletó. E entra no avião. Então o avião, né, entra na altura de voo, né? Sim. Vem o cara, o stick, o passarinho. Tá sem olho, né? Foi dando. Um pouquinho, metade, um pouquinho. O ele não achava. Ah, mas não acha? Onde que eu botei isso, Chico? Ah, mas estava com ele na mão. Lamento, senhora, mas o senhor tem que achar esse tipo. Não pode viajar assim, né? Aí, Tá bom. bom, vou levar para o comandante. E o avião lá em cima, né? Sim. Atenção, atenção, pelo alto-falante, atenção, atenção, senhora Denita Silva Dias. Ao desembarcar em João Pessoa, dirija-se à delegacia da Polícia Federal. Já começou a tremer. Estava viajando sem dica, né? Eu disse, olha, Demir, tu é advogado, cara? Eu disse que não, houve um equívoco, paguei a passagem. E aí ele meteu a mão no bolso, achou. Ah, tá aqui a passagem, graças a Deus. Pegou e deu para o cara. Ah, tá aqui a passagem. Mas isso aqui é da Hélida. Pô, piorou o troço. Não era dele. Aquele que ele achou no chão era do passageiro que tinha saído, sei lá, e botou fora. Sim. Mas, senhor, isso aqui é da Hélida. Mas o Cacá é advogado aí, ó. A Vera vai junto agora, né? Vai. Vera compra os dois tubinhos de Super Bonde, viu? Porque vai gastar sapato de novo lá. Eu já arrumo. Não, e eu já fiquei preocupada, que ele disse que tem que... Eu também tenho que ir social, não pode ser assim. Tem que ir nos trinques. No social. A única gente que eles fazem mesmo é completar o paletó e gravata. Pode estar de calça jeans e tá com paletó e gravata. Não tem problema. Senão não pode circular na área de aonde a excelência. Ai, meu Deus, o problema é botar um saltão, né? Bom, pessoal, da minha parte, era isso que eu tinha que passar para vocês. Pedido, mais uma vez, porque todo mundo sabe o que é necessário fazer, né? Sim. Agora depende de nós fazer a nossa parte, que é a parte burocrática. Mandar. Sentar ali. Porque quando nós iniciamos, só para encerrar esse assunto aí, quando a gente iniciou esse projeto, naquela época não tinha e-mail, era carta. Então o que a gente fazia? A gente fez uma carta, deixou em branco o nome, o endereço, o telefone da pessoa, aquela coisa toda. Aí o cara ia lá eu trabalhava na época na Reop, e eles lá me procuraram e disseram, ó, tá aqui a carta, só tu botar no correio e coisa. Quando eu pensei em ir a Brasília, aí a gente ia nos gabinetes, né, se apresentar, aquela coisa toda. Aí o chefe de gabinete dizia assim, o senhor é do correio, né, sou do correio. O senhor não podia fazer um favor para nós? Não, pode sim. O senhor precisa. Pede para o pessoal não mandar mais carta. Ela só. Tinha num canto assim, no gabinete, uma caixa de papelão, mas forrada de carta. Quer dizer, naquela época o pessoal estava mobilizado, né, sabe? Pegava junto. Sim. Sim, nós fizemos uma reunião aqui no auditório do. Acho, não sei se foi no. Não lembro se foi lá no prédio. Aqui no prédio velho tem auditório? Tinha, mas depois que foi no governo que eles fizeram a doação e ficamos só com a parte de baixo, né? Pô, Mas eu acho que foi aqui, não, eu acho que foi aqui no prédio 7. Nós fizemos uma reunião ali, quando a gente voltou de João Pessoa, que a gente falou que ia para Brasília fazer esse trabalho de convencimento dos congressistas. Eu me lembro que naquela semana nós conseguimos 98 sócios para a cota. Nós tínhamos, na ocasião, mais sócio seletista do que estatutário. Até o Carnaval disse assim, se bobear muito aquele jeito local dentro, se bobear muito, nós fizemos uma associação só de 1712. Não, cara, é isso, não podemos quebrar essa tradição. Né?
Mas o pessoal pegou aparelho, sabe? Pegou aparelho. A gente fez muita coisa, sabe? Nós fizemos um jantar aqui numa galeteria ali pela Cristóvão Colombo, que eu não me lembro a galeteria. Eu tenho até a foto em casa do jornal, né? O jornal da Eda Cruzes. Nós tínhamos 217 ou 220 pessoas ali. Aí foi o Paulo Paim, foi a Eda Cruzes, Edmar Fetter Júnior, que era de Pelotas, ele era deputado federal. A gente deu um espaço, um horário para que cada um fizesse a sua manifestação ali, né? Que a Eda Cruzes tem um papel muito importante no nosso trabalho, sabe? Toda vez que o nosso projeto entrava em pauta, ela dizia, olha, está na pauta, mas é para derrubar. Tá, e o que a gente faz, deputado? Deixa que eu vou fazer um requerimento, vocês vêm aqui, busquem, entreguem lá na Secretaria da Legislativa para tirar o projeto da pauta. Então, ela sempre nos avisava, olha, vai acontecer isso. Quando ela foi candidata à reeleição, ela nos convidou para um almoço lá no Copacabana. Aí ela pediu para tirar uma foto minha do Canabá, manifestando apoio para ela. E a gente fez, né? E ela fez um jornalzinho dizendo, os Correios estão com a deputada, que ela gostou. Tem que estar aqui, né? E aí... Mas não. Aí ela me disse uma ocasião assim, tu sabe que a minha média de votos no Rio Grande do Sul era de 70 mil votos. Sempre foi isso aí. Depois que vocês aderiram à minha campanha, eu passei para 77 mil. Ela botou na cabeça que nós fizemos 7 mil votos para ela. Sim, sim. Né? Aí ela ficou Sim, né? Deslumbrada. deslumbrada. Tá certo. Aí ela veio, agora que importa, ela veio com o assessor, o Marcelo, que mais tarde o Marcelo se jogou da ponte do Rio Paranaguá, aquela Mas ponte, que isso? se matou lá. E o Marcelo veio, enquanto a doutora Helena fazia o marche nas mesas, né? Sim. O Marcelo, vá o uísque, né? Vá o uísque. Aí eu disse para ele, isso aí não está incluído na janta, tu vai ter que pagar. Eu vou ter que pagar. Ficou sem sede nenhuma. Parou a sede. Alguma pergunta mais? Povo de Deus. Tem como fornecer todos os endereços de e-mail, porque eu tenho só o dos dois líderes, da Câmara e do Senado. Os demais líderes de partido não tem. Aqui Pode tirar. Clica em cima, o em cima do nome aparece os endereços de todos eles. é uma coisa. Já foi. Uma coisa bem simples. E-mail. Quer ver como é que se grava os endereços sem saber? Deputado. Isso aqui é letra minúscula, né? Sim. Mas eu não sei escrever minúsculo. Escreve assim, ó, o e-mail dep, ponto, tá? Rossir. Se souber o nome do deputado, vou dizer, aqui no Rio Grande do Sul tem o Osmar Terra, né? Sim. Aí tu escreve arroba, tá? E são todos seguem o mesmo parâmetro. Todo, arroba, câmara, ponto, leg, Legislativo. leg, br. Tá? Esse aqui é da Câmara. Se for do Senado, faz assim, sem minúsculo, ponto, o nome da criatura, e aí tu escreve Senado, Senado.leg.br. Não, que eu mandei carta, mas tu me disse que os caras pediram para não mandar mais. Isso naquela época. Naquela época era variado. Aqui tem assim, ó, aqui, ó. Olha aqui, ó. Lideranças parlamentares. Movimento Democrático Brasileiro, é o PMDB. Ele tem 11 membros. São 11 votos, né? Quem é o líder? O Efraim Filho. Esse aqui é o Senado, desculpe. Olha aqui, ó. Federação PSOL Rede. Integrantes, 14. Líder,
Salinha Petrone, ela já mandou o requerimento pedindo para incluir na nossa pauta do coisa. Uhum. Tá? Então ali, ó, aqui, ó, Federação PT, PC, do B, TV, tem 80 integrantes. O líder é o Lindenberg Farias. Quer dizer, se a gente conhecer o Lindenberg, são 80 votos. Sim, deixa eu lembrar uma conversa. Entendeu? O importante é mandar para as lideranças. Para a liderança. Otaviano. Fabrício, tu consegue Otaviano. tirar algumas cópias disso aqui? Otaviano, o Otaviano tem uma dica ali como faz, como ele fez, Eu até estava abrindo aqui para para mostrar. mostrar pra gente. Então vamos. Vocês entrem, por exemplo, Senado Federal. Aí vai aparecer ali, ó. Senadores em exercício, mas não fica, aí vem olhando ali, tem daí, ó, os líderes. Tu clica em cima, vai aparecer o nome do líder. Aí tu clica, por exemplo, Efraim é o primeiro. Tu clica em cima e acompanha, lá está o e-mail dele, viu? Bem fácil, clica em cima do nome dele, viu? É. E assim todos os deputados e senadores, tu clicar em cima ali, aí vai pôr Câmara Federal. Aí vai aparecer a mesma coisa. Sim. Os líderes, e aí aparece, ou eu mandei para líder, vice-líder, para mais um monte, viu? O vice-líder também é importante. Sim. É bem fácil, viu? Pensei que tinha quebrado. Assim tu não vai para Brasília comigo. Quem é que quer a relação? O senhor quer? Eu quero. Quer ou você? Não, eu já tenho no Ei, eu tenho aqui. só E que- assim, como o Só caminho que precisa ele da deu ali, relação? né? O caminho que ele deu ali é A senhora fácil. também né? quer? Isso aí. Quer também? Quer a relação com o líder? Tem a relação? A gente pega. A senhora quer também? Quer. Quer? A senhora também, né? Quantos são? Seis. Hã? Senadores. Ai, ai. Tudo bem. Agora bem, Cacá, didaticamente, claro o objetivo. Límpido e rasteiro. Cacá, só tem uma reclamação, eu achei que eu primeiro. saí Uma meia dúzia igual. É que a... O povo foi seguido, né? Tinha os outros companheiros, tipo Eloy, tipo ia junto, né? Mas eles foram e não entrou ninguém para substituir. Não, e isso aí vai se ver também nas associações, quando a velhinha falar, porque o te aposenta que ele quer, porque aí com uma praia, viajar, Mas não é assim, né, Cacá? Isso aí é uma coisa que é isso, depois da demanda para nós. Depois que tu já tem Vai sair, deu tempo. tá tranquilo. Mas tem que ter logo, tu quer colaborar com aqueles colegas que estão em situação às vezes pior, mas os próprios colegas não querem se ajudar. Esse é o problema. Tá lá em Porto Alegre hoje? aí tu não pode fazer nada. Exato, mas aí é que tá. Mas eu tenho aqui, velho. O grupo eu, o Otaviano, aquele porcaria que botava naquele grupo ali, que a gente viu que olha, tem grupo não, esse grupo é comigo, só tem a mesa da diversão. Aí o que eu fiz para não me incomodar, eu botei a cara para bater ali e pedi para os caras, vocês não, eu vou sair do grupo, porque senão... Então, mas eu estou fazendo isso, todos eles, e agora só eu tenho uma certa dificuldade porque eu não tenho computador em casa, é só no celular. E aí, para atrapalhar no final de semana, invadiram o meu celular, eu tive que limpar tudo, perdi tudo. Então, graças a Deus que não, o estrago foi só essa, né? E o meu filho fez todo, resetou tudo, e então aquelas coisas que eu tinha, eu perdi tudo. Por isso que eu estou pedindo. É que no dia 17 foi a data crucial.
Não, a carta não chega. Não cheguei. Não cheguei tá ruim. Eu- Já foi tempo. Não, principalmente porque a gente sabe que Não, mas você viu em altos tempos chega aí. Isso aí que aparece aí. Porque daqui a Brasília era 24 horas, as capitais eram todas 24 horas. Mas o troço mudou. E em outros tempos, no nosso tempo que a gente estava na atividade, uma carta comum chegava. Sim, Você botava por uma casa aí em Porto Alegre, no outro dia estava em Manaus. Sim. Por 20 centavos. hoje não chega mais, mas por quê? Aí eu botei aqui, ó. Aí apareceu o teu número, só que assim, o número dele. Ah, o meu é 96. Gostava muito parte não. Você fora fala que é a concorrência. Mas tem uma Correia assiste. E hoje não existe. Então, mas pagar um real uma carta do Nordeste, custa muito. 99. Se pegar também, o Mercado Livre precisa comprar Tu compra, por exemplo, no Magalu, a maioria das coisas, às vezes, tu é um cliente bom, mas tu deve ter frete grátis. Tu que tira grátis. Eu vou te dar um real. Outro dia eu tinha tentado. Não, é mercado, é mercado. Eu já vi os caras, já vi outra coisa. Vale um pouquinho, não é bem assim. Vamos analisar. O correio perdendo esse no mercado não tem. Já posso encerrar? Vai? Posso encerrar? Fala. Eu comprei um telefone